Olá, estamos de volta com o Tramas Urbanas. Aqui é Tatiana Rainer e hoje nós vamos conversar sobre as cidades planejadas. Temos dois convidados muito especiais. Aqui à minha direita temos a Juliana Coelho, arquiteta, urbanista, mestre e doutora em arquitetura e urbanismo pela UNB, analista em planejamento urbano e infraestrutura do Distrito Federal desde 2005, na CEDU e antes na Codeplan. Coordenou a revisão do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal e é subsecretária da Subsecretaria de Gestão e Planejamento Territorial, onde coordenou a revisão do PEDOT. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Tati. E aqui à minha esquerda temos Fernando Dantas, é nosso mestre em Direito das Políticas Públicas pelo UniCeub, com ênfase em análise econômica, Direito Civil, Direito Urbanístico, Direito do Meio Ambiente, graduado em Economia pela UNB e Direito aqui no CEUB, especialista em Processo Civil com pesquisas em análise econômica do direito, Direito Civil, entre outros. É advogado, consultor, presidente da Comissão de Direito Urbanístico e Regularização Fundiária da UABDF e é nosso presidente do Instituto de Direito Urbanístico de Brasília, o IDUB. Lembrando que esse podcast é uma parceria do IDUB com o programa de pós-graduação em Direito do CEUB. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Tati. Obrigado pela presença aqui, Ju. Vamos fazer um debate interessante e eu acho que é sempre uma satisfação a gente trazer à tona assim, esses temas relacionados à cidade, as questões que a gente vivencia, sobretudo aqui no Distrito Federal. Muito obrigada, Fernando. Juliana, nós vamos começar falando um pouquinho de cidade planejada, só para a gente contextualizar para os nossos ouvintes. Brasília é uma cidade planejada que nasceu em 1960 como fruto de uma idealização do então presidente Juscelino Kubitschek, e foi levada adiante no concurso nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, que foi concretizado por Lúcio Costa. O seu projeto vencedor, Plano Piloto, foi responsável por arquitetá-la a partir da concepção da cidade do formato de cruz, que muita gente acha que, na verdade, é o formato de avião. E a partir dá essa impressão, né, que é uma borboleta, um arco e flecha. O urbanista planejou a cidade a partir de dois princípios básicos para a cidade: a setorização por atividades, né? Comércio, indústria, residências, hospitais, e a técnica rodoviária de eliminação dos cruzamentos. E aí, antes da gente falar de Brasília, do planejamento de Brasília, queria ouvir um pouquinho, Juliana, o que você entende por cidade planejada? Quais são as vantagens, desvantagens de uma cidade planejada? Então, quando a gente fala em cidade planejada, a primeira questão que nos vem à cabeça é justamente isso, daquela cidade que surge do nada e que alguém pensou. Mas isso é, sim, uma cidade planejada, como essa área que a gente tem, a área tombada, né, do plano piloto, e outras áreas, outras regiões administrativas, a gente teve também que surgiram assim, né? Vieram de projetos, mas quando a gente veio para cá, a gente também já tinha duas outras cidades, que hoje são regiões administrativas. Então, o contexto de Brasília como cidade planejada não é só aquele da criação, né, do que surge do nada. A cidade planejada, ela é muito mais do que isso. Ela é esse constante entendimento e atualização do que está acontecendo, e rever, e ver, olha, aqui está funcionando, aqui não está funcionando, e como vamos fazer. Então, é um acompanhamento constante, um monitoramento, trabalhar o que a gente quer da cidade, considerando a gestão, considerando o monitoramento. Então, eu acho que quando a gente fala de planejamento, a gente não pode focar só no plano inicial. A gente tem que compreender todo o período de pós, né, esse projeto, pós-implantação. E aqui em Brasília, a gente tem isso muito constante, desde o início mesmo. E logo depois, a gente teve o PEOT, que foi o primeiro plano, né, depois do plano do
projeto do Lúcio Costa, um plano, né, de ordenamento para todo o Distrito Federal. Então, a gente sempre teve esse planejamento. Mas o planejamento, você pode também considerar, por exemplo, as cidades, quando você tem uma área irregular e ela entra para a regularidade, a partir daquele momento, ela começa a fazer parte também daquela cidade planejada, porque a gente tem regras, tem normas e vai tentar prever e melhorar, prever o que está acontecendo, prever as tendências e melhorar as questões que não estão boas. Então, o planejamento, ele é muito mais do que só aquele projeto inicial. E o que a gente busca com o planejamento? A gente busca o acesso à cidade para todas as pessoas, a gente busca moradia digna. Então, eu acho que a gente muitas vezes foca nessa questão só do projeto inicial, mas ele é muito mais do que isso. É a busca de uma cidade melhor para todas as pessoas. E aqui no Distrito Federal, uma das grandes vantagens que a gente tem de ter sido, né, de ter esse planejamento desde o início, é que hoje a gente tem um grande banco de dados. A gente tem muitas informações sobre a cidade e essas informações, elas são todas públicas. Todas as pessoas que queiram acessar, conseguem acessar por meio do Geoportal, por meio do Sisduc, que estão disponíveis, né? Basta entrar lá no site da Seduc, onde eu trabalho, e que a gente consegue ter todas essas informações. Então, eu vejo que a gente tem muitas vantagens, tem desafios, mas os desafios são constantes, não só em Brasília, mas em todas as cidades. Perfeito. A cidade, ela nasceu de um plano inicial, mas ela é um organismo vivo, ela vai se adaptando às necessidades das pessoas, para isso que as cidades existem, né? Para fazer com que as pessoas tenham um ambiente para viverem com dignidade, para serem felizes. Então, Fernando, conta pra gente qual a sua visão de cidade planejada. Você vê mais vantagens, mais desvantagens, depois puder falar um pouquinho melhor de Brasília. É sempre bom, é sempre melhor você ter um plano do que você não ter nenhum, né? Até por um critério de natureza objetiva, cartesiana, e que vincula com alguma segurança o que vai ser o futuro daquele lugar, né? Então, é bom ter um planejamento, óbvio que Brasília é um lugar luxuoso, sob várias perspectivas, né? Uma cidade que já nasceu assim, premiada, assim, a joia da coroa da nossa civilização. Eu acho que Brasília uma joia para todos nós que vivemos aqui, temos ela como cidade. Ela tem uma grande vantagem, mas também ela não é única, né? Há outras cidades planejadas no Brasil, e que o planejamento, como uma coisa viva, né, dinâmica, o planejamento é uma atividade pública, que não se delega e que é tocada por agentes públicos e dentro de uma política pública. Então, com a participação da sociedade, evidente, né? Lógico, assim, até por um mandamento legal, constitucional, enfim. O ponto é sempre mais vantajoso você ter esse tipo de governança do que você ter uma perda total de controle do território. Você vê, muito que acontece em termos de violência está relacionado com a perda da capacidade de planejar os espaços e executar aqueles espaços ao longo do tempo, conforme foi pactuado por toda a coletividade, né? Então, assim, planos diretores, né, que se fala muito recentemente, são pactos, né? São acordos que estão se fazendo com relação a como essa cidade está sendo feita de forma planejada. Perfeito. Então é sempre melhor ter isso do que uma cidade aleatória, né? Perfeito. Concordo com vocês. Eu também, assim, eu sou suspeita porque sou nascida e criada em Brasília. Sou encantada por essa nossa cidade e, assim, encaro como uma missão mesmo pensar em políticas públicas, promover esse tipo de debate para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na nossa cidade. Então, pensando novamente em Brasília, Juliana, você pode contar para a gente como que foi o planejamento, o que distingue dos demais? Tem alguma peculiaridade, assim, de Brasília que você queira destacar? Conta pra gente um pouquinho. Bem, então, como eu disse anteriormente, é muito interessante em Brasília essa questão de todos esses planos diretores, né, que tiveram diversos nomes, mas, enfim, eram planos diretores que a gente tem desde o plano inicial mesmo, né, do plano piloto, que pode ser entendido como um primeiro plano diretor em que você dispõe como vai ser a cidade. E depois a gente teve
PEOT, a gente teve diversos planos constantemente sendo elaborados nessa tentativa de estar sempre prevendo o que pode acontecer, entender as tendências, antecipar, né? Porque o planejamento é isso. O planejamento, ele é essa constante revisão do que está acontecendo e tentando antever onde vai chegar, para onde a cidade está caminhando e entender se é isso que todas as pessoas querem, é para cá que queremos caminhar. Temos duas possibilidades, olha, estou vendo duas tendências, mas qual é a melhor para todas as pessoas? Então, o planejamento para todas não vai busca... ser. Esse aqui é o grande desafio de você. Esse é o maior desafio. Alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo. Mas a ideia... A questão é caldo ou Hicks, é como você vai fazer para... Mas a ideia do planejamento não é o melhor possível para todos. Para a maioria. Não, a gente tem que buscar para todos. Isso. Porque se a gente buscar para a maioria apenas, vai sempre ter excluído. E na nossa sociedade sempre vamos ter excluídos. Mas a gente tem que pensar para o coletivo, para todos, todas. E a gente não tem que colocar um peso maior exclusivamente numa área. Mas a gente tem que entender quais as áreas mais carentes, por exemplo. Claro. E no planejamento... Olha, eu tenho uma área aqui que tem uma maior carência, e as carências são diferentes, né? Eu tenho uma maior carência, por exemplo, numa área de vegetação. Sim. Na outra área, eu tenho uma maior carência de mobilidade. Por exemplo, exemplos, né, que não são reais, mas assim, então é isso, o planejamento tem que olhar nesta área, o que está faltando, nesta outra, e tentar antever para onde está caminhando e pensar qual a cidade que queremos. E quando eu falo para todas as pessoas, é considerando o que queremos, qual a cidade queremos. Entendeu? Não é assim, olha, todas as pessoas... Eu entendo essa dificuldade, mas a gente tem que pensar qual a cidade queremos, para onde queremos chegar. Sim. E quando pensamos qual cidade queremos, a gente não pensa em excluir as pessoas. Não. Então, por isso, eu acho que a gente precisa pensar para todas as pessoas. Justamente. E é o melhor possível. Daí a importância da participação popular, das consultas, né? A construção... essas vontades, né? Deixar isso plasmado, claro... Para o planejador, inclusive, falar o que eu quero, né? A média das pessoas vai se manifestar por ali, e esse é que é o grande desafio, porque a participação popular normalmente é muito baixa. Ela não é uma coisa muito engajada, nada obstante todos os canais de comunicação, mas eles não têm um engajamento muito grande. Aí essa leitura sobre aquilo que é medianamente desejado pelas pessoas fica prejudicada. A participação realmente costuma ser muito baixa, mas dentro do que a gente consegue e compara com outras cidades, por exemplo, a participação que a gente teve na recente revisão do plano diretor foi muito grande, né? Considerando o que a gente tem de todas as cidades. Sim. E o que a gente fez? Vocês fizeram um circuito a gente fez em todas as regiões administrativas, mas além disso, a gente disponibilizou um site com todas as informações. A minuta da lei, né? A primeira proposta foi para o site, a gente colocou e as pessoas podiam acessar e contribuir. Teve uma segunda versão que também foi para o site. Então, o que a gente fez foi tentar alcançar das várias formas possíveis o máximo de pessoas que a gente conseguiria. E a gente entende que não vai chegar a todas as pessoas, mas a gente faz o possível para atingir o máximo possível. A gente vai falar mais sobre a revisão do PEDOT, mas antes disso, queria ouvir aqui do Fernando. A gente sabe que a cidade ela vai se transformando, as necessidades das pessoas também vão se alterando, e aí o planejador tem que estar atento a tudo isso. E tivemos várias revisões, né, do plano inicial, e uma revisão bem importante é a Brasília Revisitada. Será que você pode contar para a gente um pouquinho, Fernando? Que foi lá em 1985, né? Então, Lúcio Costa, incumbido de elaborar, conceber o urbanismo, né, da nova capital, ele foi chamado depois de 25 anos da implantação, né, de Brasília, para fazer uma leitura do território, da cidade, das pessoas, do que as pessoas estavam medianamente discutindo sobre o que estava acontecendo, como é que era a vida em Brasília. E dentro dessa perspectiva de implantação de uma
de uma capital, nem sempre aquilo que acontece planejado é aquilo que, né, concretizado, se né? concretiza. E aí, você vê, o Distrito Federal ele sempre foi um território muito ambicionado. Morar em Brasília foi comportando vários desejos de várias pessoas, de todas as cidades. E o plano piloto era um determinado montante desse território. E esse território foi sendo ocupado nas suas franjas por essas pessoas que vieram ao longo do tempo. Né? Então, nesse processo, Lúcio, me diga como Brasília, né, ela vai projetar e planejar, né, o seu próprio planejamento com base na tua leitura. E isso ele coloca no Brasília Revisitada, um estudo desenvolvido em 85 com algumas grandes diretrizes, né, de leitura daquilo que seria compatível com o plano original de Brasília, né, do ponto de vista da concretização das escalas, né, urbanísticas afetadas aqui ao território e apontando determinados lugares de crescimento, né, do território de forma planejada ao longo do tempo. Então, é um libelo, né, um documento que, na verdade, vem resgatar algumas premissas do plano original, né, com determinados tipos de tipologias mesmo edilícias afetadas para determinados lugares, né, com a visão de que Brasília, da forma como foi planejada, ela vincularia o seu planejamento a essa ideia original do plano piloto. Né? Então, ele fez um apanhado daquilo que foi executado ao longo desses 25 anos, até 1985, fez uma predição sobre aquilo que estaria compatível do ponto de vista de urbanismo futuro, cidade planejada no futuro, né? E que, na verdade, acabou resultando no Sudoeste, Sim. no Noroeste. Né? Pensou numa ocupação logo depois ali do final adjeto ali ao Sudoeste, né? Uma ocupação linear, Vila Planalto, né? Definindo ali uma ocupação de como poderia se... Né? Olha, vou fazer uma regularização fundiária aqui, todo mundo está ocupando, vou colocar todos em um prédio, numa faixa linear. É uma ocupação no Lago Sul, que seria a Asa Nova Sul, Asa Nova Norte, como ele denominou. Né? Então, ele previu ocupações coletivas na Asa Nova Sul, ocupações também coletivas e individuais, né, e unifamiliares, salvo o melhor juízo, na Asa Nova Norte, que seria o Taquari. Né? Então, ele já previu um adensamento para aquela região e ele fez votos, né, de que essa transformação acontecida no Distrito Federal pudesse, de alguma forma, preservar, né, o plano urbanístico original. O foco dele é realmente manter o urbanismo de Brasília singular como é, né? Então, de certa forma, acabou dando um pouco certo. Agora, aquela história, não é fácil ser planejador, esse é que é difícil estar no sapato do planejador, porque, veja, ele concebeu uma cidade, né, com cidades satélites, e já no próprio documento fala, isso é um problema, isso é um custo social complicado, porque você tem aqui um adensamento, né, tombado, etc. e tudo mais. Tombado não, ele propôs o tombamento. Né? Aliás, o tombamento que ele propôs foi até muito menor do que efetivamente aconteceu. Propôs o tombamento de determinada região do urbanismo, mas acabou acertadamente fazendo o tombamento de tudo. E fez algumas observações. Olha, ter essa questão de deslocamento das cidades satélites é um problema de custo social. Essa distância de 30 quilômetros, em média, né, do plano piloto. Ele pensou que essas áreas poderiam ser utilizadas para hortigranjeiros, para a parte de abastecimento. Só que o planejador não consegue antecipar que, de repente, a cidade crescendo, eu quero ficar mais próximo da franja. E aí esse parcelamento aconteceu contra a forma que ele propôs. Não, vamos manter isso aqui de forma controlada, regulada, dentro desses espaços de crescimento que eu estou te informando aqui no documento, e aí talvez a gente consiga chegar a um bom lugar. O fato é que não aconteceu assim. Vamos falar, então, justamente sobre essas divergências? O que você pode contar, assim, apontar
do que saiu mais diferente do plano original? A própria construção da cidade satélite já saiu um pouco fora, porque inicialmente o que Lúcio Costa previu seria que o plano piloto seria concluído para depois as cidades satélites irem se expandindo, né? E não foi bem assim. Ao longo de 65 anos, a cidade foi crescendo dentro dos lugares onde se escolheu fazer parcelamento de solo. A Nova Cap, Terra Cap, eu vou fazer uma cidade aqui, fazer uma cidade lá. Normalmente nos imóveis em que estavam mais próximos, enfim. Isso aconteceu não na forma como o Lúcio previu, mas talvez nasceu de forma espontânea no exercício do próprio planejamento territorial, crescimento da cidade. Então, eu não vejo, por exemplo, a cidade satélite. Por exemplo, ele fala no Brasília Revisitada, em Samambaia. Então já existia uma visão de que pegar aquele trecho do território ali para criar uma cidade era necessário, era um imperativo. E isso foi acontecendo. Então, Recanto das Emas, a Ceilândia, né, no momento da sua implantação, a cidade foi crescendo. Mas o que o Lúcio talvez tenha olhado é para aquilo que está mais próximo do plano piloto. Para onde é que vai crescer mais próximo. E aquilo que vai para fora, no âmbito das satélites, cresça, conforme o planejador achar que, dentro dos planos, né, dos planos diretores, e vai achando por bem. Posso? Por favor. Acho que tem uma questão bem interessante para se colocar sobre, e aí eu falei já 2 vezes sobre o PEOT, que foi o primeiro, né, plano, foi o plano estruturante de ordenamento territorial. De 1970. 77, 78. E lá já se previa a expansão dessa área entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas e chegando até o Gama. Essa porção toda do DF, a expansão estaria por ali. E o que é interessante notar é que a gente teve realmente, porque o tempo é muito maior, né? É longo. E até porque as pessoas precisam estar ali, existir, nascer, né, para poder ser ocupado. Mas se a gente observar, o que a gente tem hoje ainda é uma tendência do que foi planejado há 40 anos. Então, assim, mais de 40 anos. Então, assim, é muito interessante. E é isso. E o planejamento, tem que entender que planejamento é longo prazo. E a gente constantemente tem que ter revisões, né, entender a gestão, monitorar, para, como eu disse, retroalimentar e tentar seguir, olha, é essa cidade que queremos, foi estabelecido lá atrás que era, continua sendo, e vamos seguindo. E eu acho interessante a gente notar que tem seguido essa parte da cidade, né, não toda, mas parte da cidade, esse crescimento previsto lá atrás, ele tem acontecido. Perfeito. Nada obstante as ocupações irregulares, que é um grande desafio, não só do DF, mas praticamente de todas as metrópoles. É verdade. Bom, falando então agora de planejamento, né, a Lei Orgânica do Distrito Federal, lá em 97, determinou que fosse elaborado o primeiro Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o primeiro PDOT, e ele surgiu, o PDOT 1. Depois, em 2009, teve a revisão, né, respeitando essa questão do próprio Estatuto da Cidade, que determina que deve ser revisado a cada 10 anos. Teve essa revisão decenal e veio o PDOT, que é o nosso atual, né, que é a Lei Complementar 803, né? 803. Isso. E a gente já está aqui num processo de revisão, que era para ter acontecido em 2019, a gente sabe que teve pandemia, foi complexo. Já iniciaram as conversas lá em 2020, né, Juliana, sobre a revisão do novo PDOT. E agora a gente já tem um texto que está lá para aprovação na Câmara. Você pode contar para a gente um pouquinho desse processo de revisão? Sim. O que você pode destacar? Sim, claro. É isso. A revisão não aconteceu exatamente nos 10 anos, justamente por conta da pandemia. A CEDU, né, o GDF, já estava num processo de elaboração de revisão do plano diretor, mas veio a pandemia e que criou uma questão, principalmente em relação à participação social, que é uma obrigação que a gente tem e que é necessário para a gente poder compreender, né, as questões das cidades. E com a pandemia, a participação social ficou
prejudicada, né? porque assim a gente até tem a possibilidade de internet e tudo, mas nem todas as pessoas têm um bom acesso à internet. Então tinham dificuldade de acessar pelo celular e às vezes elas até têm um bom acesso, mas elas têm dificuldade por outras questões. Então a gente entendeu que a pandemia, que essa questão de não poder estar presencial seria um problema. Então, foi adiado, né? Não parou nesse período de pandemia, a revisão não parou, foram feitos estudos técnicos, foram feitas diversas participações online, tiveram oficinas que foram tanto presenciais quanto virtuais. Então, participei de 2 presenciais. A gente foi tentando fazer da forma que era possível naquele momento. Mas quando a gente pôde, né, quando passou essa questão, a gente pôde voltar a se encontrar e juntar grandes grupos, a gente fez, então, um processo extremamente participativo. Foram mais de 90 encontros, considerando oficinas participativas, audiências públicas, reuniões públicas. A gente fez realmente muitos encontros e, além disso, como eu disse, a gente colocou tudo no nosso site. Então, foi esse processo longo e que está lá na Câmara Legislativa e é um produto, uma proposta que traz diversas inovações. Posso só voltar assim, claro. Só um pouquinho? Eu achei muito interessante que vocês fizeram essas oficinas por região administrativa para escutar as pessoas, as necessidades de cada região. Sim. Né? E também achei muito interessante a proposta de eixos, né? O estudo em eixos. Será que você pode só contar um pouquinho como foi, quais são os eixos? Sim, posso sim. Foram 8 eixos. Desses 8 eixos, 2 foram considerados transversais, que perpassavam todos os outros eixos, né? Que é o de território resiliente e de participação social. E não sei se eu vou conseguir lembrar de todos os outros 6, mas a gente tinha desenvolvimento econômico sustentável e centralidade, mobilidade, habitação e regularização, meio ambiente e gestão social da terra. Eu acho que falei 6? Eu acho que falei 6, né? E então a gente teve esses eixos. E o diagnóstico, a gente teve uma leitura técnica feita inicialmente por eixo, e a gente foi para as RAs, né, para as cidades, trabalhando num primeiro momento, os eixos para entender um pouco mais detalhado de cada questão. Depois a gente juntou tudo e, num segundo momento, a gente teve que fazer a sobreposição, porque não tem como planejar separado, entender um eixo aqui, o outro aqui, tanto que a gente tem os eixos transversais. Isso. Porque nenhum assunto caminha sozinho. Então, depois de toda essa análise, para fazer a proposta, a gente fez uma sobreposição de camadas até chegar na proposta que a gente tem, considerando tudo que foi levantado. Qual foi o seu maior desafio? Maior desafio, eu acho que foi conseguir fazer todas as oficinas nas RAs, né? Porque foram trabalho de foro. Muito e assim envolver as pessoas também, né? E a gente tem uma equipe grande que se envolveu. Foi um desafio, mas eu acho que foi muito bom. Foi uma experiência muito importante para o planejamento da cidade. Perfeito. Fernando, como que você vê a revisão do PDUT? Você que está analisando de uma forma mais crítica, como é que você vê? No âmbito institucional, a OAB tem participado, ainda que no finalzinho, enfim. Tem acompanhado com atenção, foram feitas algumas proposições legislativas. No âmbito do IDUB, nós vamos fazer um congresso justamente para poder fazer essa antevisão, né, da cidade como vai ser nos próximos 10 anos, né? Isso é um contrato social com validade de 10 anos. Entender um pouco como é que foi essa revisão e ver como é que a gente quer andar daqui para frente. A visão que eu tenho, né, é o seguinte, que é muito difícil você conseguir consolidar um documento, né, de natureza técnica tão intrincada, vários desdobramentos, vários eixos, né, de discussão, e eu vejo que a Secretaria caminhou bem do ponto de vista de participação popular,
do ponto de vista de diagnóstico, apesar de achar que a gente fez uma leitura muitas vezes desassociada, não uma leitura, mas um trabalho que o governo ele se dedicou muito, mas eu acho que ele poderia ter, por exemplo, me preocupou a questão de diagnósticos, né? A latência, né, de informação. A cidade está envelhecendo muito rapidamente, o Distrito Federal está... Então, assim, eu vi que determinadas bases de dados são um pouco... Mas não é um problema. Inclusive, eu tenho uma questão sobre isso, que é interessante, que vem na história do que eu já falei, do monitoramento. Isso. Que a gente precisa ter esse monitoramento constante. Permanente. E se você olhar lá na proposta, a gente está criando o Observatório Territorial, Isso. que é justamente por isso que eu acho que é aí que corrige isso. E é justamente vai para atualizar. E a ideia do observatório é Isso. quando a gente chegar nos 10 anos, eu não precise passar 5 anos Você fazendo já tem diagnóstico. a informação atualizada. Exatamente. Então, assim, mas feito essa observação, eu acho que o plano ele é minimalista do ponto de vista de expansão urbana, ele não vem crescendo o território excessivamente, mas basicamente tratando com intervenções bastante pontuais. Tem gente que acha que teria que ser maior, tem gente que acha que deveria, enfim, manter como está. Então, é uma decisão da discricionalidade técnica, né, que tem um diagnóstico. Em torno disso, eu defendo, inclusive, academicamente, que o planejador, ele tem olha, a participação popular vai até aqui. Eu que tenho conhecimento técnico a ponto de dizer que, cara, não dá para a gente crescer dentro de uma área de APP, uma área de proteção de manancial, né? Então, essa decisão foi tomada, tecnicamente bem motivada, né? E vejo que o plano tem algumas coisas que preocupam institucionalmente, a questão de condomínios rurais, é um assunto que, de certa forma, trouxe um certo reflexo, né, sobre como é que isso vai acontecer na área, nas macrozona rural, né? Isso é um ponto que trouxe um pouco de atenção. Mas eu acho que, do ponto de vista técnico, eu acho que foi um trabalho de fôlego, bem executado, traz novidades, né? A possibilidade de pagamento por serviços ambientais, algumas atualizações que eu acho que, do ponto de vista de legislação, poderia se andar mais, né? Os instrumentos urbanísticos anteriores trouxe um encargo a quem eventualmente fica pendente de regularização, então você já tem uma progressividade de tributação. Então, trouxe novidades, eu acho que deve estar para votar proximamente, né? Acredito que esse ano ainda, né? Novembro agora. Novembro. O que me preocupa apenas é o seguinte, quando a gente faz um planejamento, a gente tem que pensar associando o plano diretor e planos periódicos de investimento, né? PPA, LDO, LOA. Isso eu não vi muito bem documentado em termos de custos sociais de implantação e urbanização no longo prazo. Esse é um ponto que isso, mais uma vez, talvez o observatório consiga compreender isso e ter uma interação do ponto de vista de planejamento de investimentos de urbanização, porque tem cidades que precisam ser urbanizadas, conclusão das cidades, né? Por exemplo, Sol Nascente, precisa concluir isso, e tem outros lugares que merecem investimentos para poder se qualificar do ponto de vista territorial. Perfeito. Juliane, como que você vê, assim, um apanhado geral, a sua perspectiva para o novo PDOT? Tati, então, como eu disse, ele traz diversas novidades e que a gente entendeu que são necessárias. Além do observatório territorial, a gente tem, por exemplo, na questão da habitação e da regularização, a gente traz como a necessidade da promoção da moradia digna. Então, isso está num capítulo junto, não são questões separadas. E a moradia digna, ela vai muito além da
habitação e da regularização apenas. A gente, nesse capítulo, a gente traz, inclusive, o zoneamento inclusivo, que é poder aproximar as pessoas de diversas rendas, né, diversas classes sociais, nas áreas de centralidade, áreas de acesso a transporte público de média e alta capacidade. Então, a gente... isso é uma forma, é um olhar, não, o assunto não é novo, mas a forma de olhar é nova, buscando isso, e que, inclusive, tem relação com a questão que o Fernando falou das RAs que estão distantes do plano piloto e de que as pessoas precisam estar sempre se deslocando para o plano piloto. E essa aproximação das pessoas, das centralidades, e não só da centralidade do plano piloto, das próprias regiões administrativas, onde hoje a gente já tem bastante gente trabalhando e morando na própria RA, a gente possibilita que essas pessoas tenham que se deslocar menos, e a gente acaba criando subcentralidades. E, então, a gente, né, na questão da moradia digna, isso tudo foi muito considerado. A gente traz também um capítulo sobre resiliência territorial, que ele é muito importante, ele é uma resposta que a gente traz à questão das mudanças climáticas. Muito importante. Sim, é muito importante, a gente traz diversas estratégias e, associadas a essas estratégias, instrumentos que possam efetivar essas estratégias. Então, eu tenho uma expectativa muito boa de que a gente, conseguindo implementar essas estratégias, a gente vai ter vários avanços na cidade. Perfeito, perfeito. Algum outro comentário, Fernando? Não, eu acho, assim, em arremate o que Juliana disse, acho que a gente tem um plano de voo para os próximos anos, né, no DF. Acho que a gente precisa ser... Eu preciso dizer uma coisa, do ponto de vista de desenvolvimento institucional, que é o grande desafio dos municípios. Brasília é um município, né? Não vamos esquecer disso. Essa atribuição aqui é uma atribuição municipal. Então, o Distrito Federal, ele é um ente da federação que tem uma capacidade de memória do planejamento, tem um staff permanente, tem políticas, instrumentos, rotinas, procedimentos, padrões que diferenciam, né, e colocam em pé de igualdade com as grandes, né, capitais, até, de certa maneira. Eu só acho que os técnicos deveriam viajar mais para o mundo, né, turistar mais e ter essa possibilidade de olhar outras cidades, o que está sendo feito. Um olhar comparado. Né? Mas, assim, eu acho que a gente tem um plano de voo capaz de funcionar. Território, o grande desafio do território é a desconformidade por conta do parcelamento de solo irregular. Se a cidade for capaz de gerar habitação para as pessoas que nascem, as pessoas que vêm migrando, se você tiver oferta, né, na produção habitacional, você não vai ter informalidade, ou você tem uma baixa propensão a ter informalidade. De outro lado, você tem que ter governança territorial. Então, se seguir o plano, né, estancar o que tem para regularizar, né, vamos regularizar o que for possível, tá? E daí para frente tentar pensar na organização do território de forma mais inclusiva, diminuindo essa... praticamente impossível, eu acho, mas esse movimento pendular, né? 1.700.000 pessoas vêm para Brasília e depois, no final do dia, voltam para suas origens. Esse talvez seja o grande desafio, diminuir esses custos sociais de mobilidade que só fazem crescer as vias e não se resolve. Então, alguma coisa do ponto de vista de subcentralidades, eu acho que realmente, talvez chamar o presidente da República e falar assim, coloca o seu ministério lá no Gama, ou então coloca o pessoal aqui. É difícil fazer isso, né? Porque a premissa do Lúcio era ter o príncipe, né? Na verdade, o regente e o seu ministério naquele lugar. Então, querer isso talvez fira até o próprio plano urbanístico, mas a gente precisa realmente pensar numa cidade que consiga fazer com que as pessoas se transportem, né, melhor, né, de forma mais barata, mais integrada, e, se possível, trabalhar a 15 minutos de onde mora. É uma utopia? Talvez, não sei. A cidade vai depender dos 15 dos planejadores, minutos. de todas as contingências. Essa cidade dos 15 minutos é um sonho, né? De você poder fazer tudo a pé, de bicicleta, né? Reforçando a mobilidade ativa, ficando menos tempo em congestionamento. Mas é verdade, essas subcentralidades já são um avanço, né? Para melhorar a vida das pessoas no dia a dia. Sim.
Queria trazer uma pimentinha antes da gente encerrar nosso podcast. Yangel, né, aquele famoso arquiteto, planejador urbano dinamarquês, ele tem aquela obra muito famosa, Cidade para as Pessoas. Ele veio em Brasília e saiu com uma péssima impressão daqui, né, achando que Brasília foi um planejamento monumental, que não se pensou no dia a dia das pessoas. Tem até aquele termo síndrome de Brasília. A sensação que eu tenho, particularmente, é que não tiraram o Yangel lá da esplanada, ou que ele não desceu do carro, que ele não teve a experiência de caminhar por Brasília. Mas, assim, como vocês veem esse olhar do Yangel, esse olhar crítico, essa síndrome de Brasília? Vocês acham que procede ou não, de forma alguma? Tati, eu concordo com você, acho que ele não desceu do carro. Eu discordo completamente. Quando você mora... E aí vamos falar dessa área central do plano piloto, que era o que ele estava se referindo. Quando você mora por aqui, conhece, você sabe que a gente tem uma qualidade de vida muito boa. A gente tem muitas... tem tudo muito perto. Eu mesma moro na Asa Norte e estou a 5 minutos do meu trabalho. Então, assim, é uma qualidade de vida. A gente tem uma área verde muito grande, as nossas superquadras são muito agradáveis. Se você passa durante uma tarde, um fim de semana, a gente vê muita gente usando a superquadra, passeando, as crianças brincando. Então, eu acho que ele realmente não conheceu a cidade. Acho que a gente precisa buscar essa qualidade que a gente tem no plano piloto. A gente precisa levar para todas as regiões administrativas, né? Dentro do que é possível, mas a gente precisa buscar essa qualidade. E aí, mais uma vez, me remetendo à proposta do plano diretor, a gente traz a necessidade do que a gente chamou de refúgio climático, que está dentro da estratégia de resiliência territorial, que são áreas mais arborizadas da cidade, podem ser parques urbanos, mas mais arborizados, com equipamentos de lazer, de esporte, que as pessoas possam ir ali se refrescar nesses dias mais quentes que a gente tem, mas não só nesses dias, que tenha um espaço agradável, porque esse contato com a natureza, esse contato é importante. Então, a gente busca, com a proposta do plano diretor, proporcionar isso em todas as cidades. Perfeito. A gente tem um grande privilégio, né, de morar numa cidade-parque. Quando o Yangel fala que não se pensou na experiência humana no nível do solo, eu realmente discordo no grau máximo possível. Até porque, como eu vivi e cresci em Brasília, eu achava incrível que as mães ficavam olhando os filhos da janela do prédio e as mães podiam chamar as crianças. Né? Então, essa coisa, o planejamento do plano piloto, né, no andar máximo de 6 andares, esse nível máximo, era justamente para permitir esse contato com o solo. Então, eu fiquei muito intrigada quando eu li um pouco mais essa crítica do Yangel. Né? E você, Fernando, como que você encara? Acho que o Yangel mereceria visitar um pouco mais, viver, ir no Eixo no Lazer, ir no Parque da Cidade. Vamos convidá-lo. Acordar aqui numa superquadra, criança brincando no parquinho, ir fazer um mercado, pegar um carro, pegar um patinete, né? Caminhar na superquadra. Ir para o trabalho, estacionar o carro. Né? Ele, sabe, eu acho que o recorte dele foi curto demais. Talvez ele merecesse uma nova vinda a Brasília, olhar... Brasília revisitada. Pois é, eu acho o seguinte, eu acho que quem pensou isso talvez não tivesse a dimensão daquilo que Brasília entrega. Né? O Brasil é uma cidade muito generosa, sempre foi muito generosa com todos que habitam aqui, que vivem aqui, que vieram para cá fazer... É uma cidade ótima para você ter uma família, para você ter amigos, você, sabe, se aculturar, vivenciar realmente. Então, assim, o componente humano que ele refere, talvez sejam pessoas que não tiveram uma boa experiência daqui, ou então não conseguiram fazer. Então, e a experiência você só faz, se você só adquire realmente vivenciando. Então, eu penso o seguinte, essa síndrome de Brasília, né, que ele refere, ele talvez tenha sido sujeito dessa síndrome quando esteve aqui e vivenciou coisas que
que talvez não reflitam a nossa realidade. Lógico, o Brasil é uma cidade de pessoas, estar aqui é um privilégio. Então, de certa forma, esse privilégio de vivenciar não foi capturado por ele. Esse é o ponto. Mas é muito bom. É muito bom a gente poder discutir isso tudo, trazer esses temas tão multitudinários aqui e a gente possa trazer para cima, inclusive, críticas. Né? Sobretudo as críticas, elas quando são construtivas, elas realmente ajudam quem tem que tomar as decisões. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, o que vocês gostariam de deixar de mensagem, de pensamento para o futuro de Brasília, planejamento de Brasília? Como que a gente poderia fechar? Olha, recentemente a gente fez um evento lá do circuito urbano da ONU, Habitat, né? Habitat, a gente discutiu o Brasil 2050, como é que seria 25 anos para frente, né? Cidades... veja, o que eu quero dizer, né? O plano diretor agora saindo, a gente está nesse momento de repactuação, um novo contrato social da cidade, é o plano diretor, né? Então, esse contrato social vai entrar em vigor, né? Então, logo isso começa a acontecer, projeta os efeitos daquilo que vai acontecer, né? Então, eu vejo com otimismo, né? Mas com uma atenção sobre exatamente a gente ter um contínuo no desenvolvimento da política pública, né? De desenvolvimento urbano, de gestão urbana. Esse contínuo, essa não interrupção das políticas públicas é uma das coisas que eu sempre advogo como algo absolutamente essencial. Então, o que eu espero? Eu espero que o plano diretor ele dê realmente um eixo, né, de utilização da vida das pessoas, que ele se encadeie adequadamente com o plano de mobilidade, que está sendo discutido e tudo mais, que nós possamos nos transportar melhor, né? Consigamos eventualmente deixar o carro na garagem 1 ou 2 dias na semana, pegar um transporte público, pegar um Uber, né? Então, eu acho que tudo isso, se for muito bem cadenciado, acho que a gente tem a possibilidade de continuar brigando das melhores cidades do mundo. Brasília é Manhattan. Brasília é Manhattan. É uma joia da coroa brasileira. Perfeito, Fernando. Ju, e você? Qual a mensagem que você deixa para a gente, sua perspectiva? Bem, eu acho que a gente precisa, como o Fernando disse, ter essa implementação contínua do que é planejado, da política pública territorial. Ela tem que ser implantada e avaliada continuamente e ajustada. Né? Então, monitoramento e a revisão. A gente tem que ter isso constante e sempre pensando, né, qual a cidade queremos, onde queremos chegar. E eu acho que é isso. Perfeito. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Fernando, Juliana, pela participação de vocês. Acho que agora a gente sabe um pouquinho mais o que é uma cidade planejada, a realidade de Brasília. E nós ficamos por aqui, então. Até uma próxima.